Arthur Barros é um jovem escritor e ilustrador de livros infantis, diagnosticado com autismo ainda na infância. Hoje, aos 20 anos, possui mais de 8 obras literárias publicadas de autoria própria, circulando dentro e fora do país, além de ser membro de honra da Academia de Letras, Arte e Cultura do Brasil e deter o recorde com o mais jovem autor autista nacional. Eu comecei a criar histórias quando eu era bem pequeno, com uns 3 anos, mas a minha família não entendia. No começo ele teve um desenvolvimento atípico, mas nós não conhecíamos sobre isso. O Arthur ele começou a falar muito cedo, ele começou a falar com 9 meses. Né? Com 1 ano o Arthur conversava, dialogava mesmo, defendia suas opiniões. Ele era tipo um prodígio. E tudo que ele aprendia sozinho. Isso também é uma característica do autismo, mas a gente não fazia ideia. A gente achava o máximo, né, ter um filho tão esperto. E quando ele estava próximo dos 3 anos, as características foram mudando, ele foi praticamente se fechando, ele foi parando de sorrir, de brincar, até o momento que ele perdeu a fala. O autismo, ele afeta ali a área da comunicação em geral. Então, às vezes, a fala, ele não consegue se comunicar na fala, ou às vezes o paciente é até verbal, que ele consegue se comunicar através da fala, mas ele tem essa dificuldade de se expressar, de entender o sentimento dos outros, de nomear os sentimentos dele. Eu reconheço, no começo eu não era presente, agora eu estou um pouco mais, né? Quem leva o Arthur para as terapias com mais frequência sou eu. Então agora, né, a luz acendeu, né? E naquela época as pessoas não falavam sobre autismo. E quando nós passamos a buscar, né, em muitos médicos o que estava acontecendo com o nosso filho, eles eram categóricos. Olha pai, olha mãe, seu filho está assim porque vocês não sabem cuidar dele. Vocês mimam demais esse menino. Vocês precisam dar um irmãozinho para ele. E nós acreditamos que a culpa era nossa. Nós não sabíamos como cuidar de uma criança. E quando os médicos falavam, dá um irmãozinho que isso vai passar, a minha culpa crescia, porque depois do Arthur eu perdi 3 gestações. Eu não conseguia, então eu me sentia culpada porque eu não sabia cuidar do meu filho e o que ia curar era dar um irmãozinho e nem isso eu conseguia. A gente tem leis excelentes no nosso país. Falta um compromisso no cumprimento dessas leis. Né? Faltam políticas públicas no sentido de tirar a lei do papel e colocar a lei na vida do cidadão. Vou te dar um exemplo. Né? Uma criança hoje que depende exclusivamente do SUS para ter acesso a algum tipo de tratamento, né? Ela dificilmente consegue. Ela consegue, por exemplo, meia hora a cada 15 dias para um determinado tratamento, que é fundamental para o desenvolvimento dela. Isso vai prejudicar toda a história dessa criança para que ela se desenvolva plenamente e possa ter todas as chances do mundo como qualquer outra criança teria. Quando eu fiz 11 anos, deu tudo certo. Então eu desenhei a Dona Corujinha, que é o meu maior sucesso. Eu fiquei muito surpresa. Quando eu falei, filho, quer fazer um livro? Ele desenhou uma corujinha, eu falei, filho, quer fazer um livro? Ele foi para o canto da sala, desenhou a história inteira e me trouxe. Através de suas histórias, Arthur coloca na ponta do lápis os seus sentimentos, expressando a sua personalidade e visão de mundo. Além da Dona Corujinha, criou vários outros personagens que ilustram a sua busca por espaço e respeito, como representa o canguru elétrico. Quem é o canguru elétrico? Sou eu. Ele significa respeito. Ele ensina a respeitar o jeito de cada um. Para dar todo o suporte necessário ao filho, Adriana e Júnior tomaram a drástica decisão de abrirem mão de todos os planos pessoais, do estilo de vida que idealizavam e até mesmo de suas profissões. Tudo é para ele, então o que nós fizemos? Precisamos pensar no futuro. Tudo é pensar no futuro para ele. Como é que ele vai sobreviver sem a gente, que um dia a gente não vai estar mais aqui? E foi pensando em proporcionar uma melhor qualidade de vida para o Arthur que a Adriana e o Júnior decidiram mudar da Grande São Paulo aqui para o litoral, na cidade de São Vicente. E foi nessa praia que o Arthur criou a sua mais recente história, O Peixinho Curioso, que retrata a sua própria jornada em busca de autonomia
e responsabilidade. O Arthur ele tem um nível de suporte ali não muito alto, porque ele é muito autônomo em muitas coisas. Então ele consegue conversar, ele consegue entrar em ambientes, né? Às vezes a gente precisa de um suporte ali, Arthur, presta atenção. Então ele precisa de um suporte moderado em relação a algumas coisas, mas ele tem autonomia, ele consegue cozinhar, mas sempre ali tentando chamar ele para a realidade, para atenção, que é uma coisa que a gente faz com muitos jovens aqui. A gente tá só de suporte, que a gente chama de uma dica menos intrusiva. Então ali você vai dar uma dica posicional. Arthur, pega isso, eu só vou virar o Arthur e ele vai lá, vai conseguir pegar, né? Devido ao preconceito e à falta de oportunidade para publicar os trabalhos do filho, Adriana e Júnior decidiram abrir a própria editora. Com os livros do Arthur, as redes sociais, foi divulgando, as pessoas foram vendo, olha, é possível, olha, dá para fazer, né? Pessoa com deficiência, né, ela consegue produzir, faz coisas. Então, peraí, então, aí foi motivando, esse trabalho foi motivando outras pessoas. Hoje nós temos pessoas com paralisia cerebral fazendo livro com a gente, né? Porque tem gente que pensa que paralisia cerebral, a pessoa não faz nada, fica lá só na cama ou fica sentado, não faz nada. Não, faz sim. Em 2007, a ONU criou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, com o objetivo de informar as pessoas e combater o preconceito contra quem tem essa condição. Não basta a gente celebrar apenas no mês da conscientização da pessoa autista e esquecer o restante do ano, né? É um compromisso constante. A realidade do Arthur não é a mesma da grande maioria das pessoas com transtorno de espectro autista em nosso país. Ainda são muitos os desafios que a desigualdade e o preconceito impõem sobre elas, longe do cenário ideal. Mas são histórias como essas que inspiram e dão esperança de um futuro mais inclusivo para todos.